Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Rodrigo Patrão e aqui eu sempre vou compartilhar com você estratégias de empreendedorismo, marketing digital, vendas, desenvolvimento pessoal e muito mais para que você consiga ter bons resultados. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre como você perder o medo de falar em público. Eu sei que isso pode não fazer tanto sentido para quem é empresário, mas em determinado momento isso aqui vai fazer muito sentido, porque você vai ter a sua equipe, você vai ser convidado para palestrar e principalmente você precisa passar autoridade, confiança naquilo que você está falando. E normalmente, aquele empresário que tem bons resultados, ele precisa inspirar outros líderes. Então, você precisa sim aprender a falar em público, tá? Até porque se você começar a aprender essas técnicas vão te ajudar em outras áreas também. Tá bom? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal e vamos pro vídeo. Quando o assunto é falar em público, normalmente tem dois problemas que estão atrelados à falta de sucesso. Primeiro é você não conhecer sobre o assunto que você está abordando. Então você vai ter uma certa dificuldade, um certo receio na hora de falar. E o segundo é você ter medo de ser julgado pelas pessoas que estão te assistindo. Eu já vou adiantar uma coisa, você está sendo julgado. E é normal. Todas as pessoas julgam a gente o tempo inteiro. Tem gente que está assistindo esse vídeo aqui e está falando, nossa, cada merda que esse cara está falando. E é normal. Tudo bem, a pessoa pode não gostar do que eu estou falando. E tá tudo bem. Tá? A minha vida vai continuar, eu nem conheço essa pessoa, entende? Dentro das palestras é a mesma coisa. Quando você fala em público, quando você se importa com a opinião da outra pessoa, você se trava, tá? Não que você tem que ser arrogante ou falar algo que as pessoas não gostem, não estou falando isso. Eu estou falando que no momento em que você estiver falando com o público, o que importa é a mensagem que você tem para passar. Importa é a preparação que você tem ali para poder levar aquelas pessoas para um outro nível, para agregar na vida delas. Então, quando você está falando em público, você não pode ter medo do julgamento, porque naturalmente as pessoas já estão julgando. E se elas te julgarem, vai acontecer o que com você? Você vai cair duro no chão e não vai conseguir mais falar? Não, então, não tenha medo disso. Não vai acontecer nada mais do que já aconteceria. Quando você ali vai fazer uma palestra, e olha que eu já fiz várias palestras na minha vida, quando você chega ali a pessoa fala, nossa, essa palestra aqui foi muito ruim. O que você vai fazer? Na próxima melhora. Ah, nossa, eu gostei de tudo que você falou. Nossa, perfeito. Na próxima eu vou estar melhor ainda. Sempre que você estiver falando em público, você tem que ter isso em mente. Não tenha medo do julgamento, porque o julgamento faz parte da vida. Tá? Então, se você ficar travado por conta disso, você realmente vai acabar perdendo muitas oportunidades, porque falar em público te coloca numa liderança que é muito boa, tá? Até porque você acaba se tornando alguém que é destaque. Então, aprenda a falar em público, porque isso é muito positivo. E eu vou falar aqui alguns problemas que você também pode superar, que são importantes para que você tenha bons resultados. Primeira coisa que você precisa entender é que você tem que fazer um planejamento. Quando nós falamos de palestras, de treinamentos, workshop, a primeira coisa que você tem que entender é que quando você domina o assunto, falar isso para uma grande multidão, para um grande público, acaba se tornando mais fácil. Por quê? Porque você conhece aquele assunto. E não só conhece aquele assunto, quando você também tem o domínio, né, das dores das pessoas que estão assistindo, se você entende a situação das outras pessoas, fica mais fácil de você colocar exemplos de situações ou aplicação daquele assunto, temas reais da vida daquelas pessoas, dos ouvintes. Então, quando você se planeja, quando você tem um bom processo na hora de montar a sua apresentação, fica mais fácil para as pessoas assimilarem e principalmente para você falar. Uma outra coisa que é muito importante, quando nós estamos falando em público ali, a gente tem medo realmente de ser julgado, como eu falei no começo. E não sei se você sabe, mas o medo de ser julgado ou de errar em público, ele é tão grande que ele só perde por medo da morte. Então assim, imagina o seguinte, se você colocar ali, eu tenho medo de perder determinada pessoa. Não, eu tenho medo de errar em público. Eu tenho medo das pessoas me julgarem. Então eu sei que é algo muito latente, é algo muito forte dentro da gente. Só que a questão principal é a seguinte, quando você tem o controle das suas emoções, isso se torna mais fácil mesmo que você faça pela primeira vez. Tá? Então, um exercício que você pode fazer é controlar a sua respiração. Quanto mais ofegante você está, pior é a sua oratória, ou seja, pior é a sua comunicação. Então faça um controle. Inspira por 3 segundos. Prende por 2 segundos e solta por 3 segundos. Inspira por 3 segundos, segura por 2, faz isso. Controla a sua respiração. Deixa o batimento mais desacelerado. E agora você vai ter mais controle da forma como você vai falar. Na primeira palestra, quando você vai fazer a primeira reunião em grupo, tenta falar mais devagar. Não use as técnicas de oratória na primeira. Técnica de oratória eu vou falar num outro vídeo, mas
use a sua respiração a seu favor, use a calma, a tranquilidade a seu favor para poder ser mais direto. Tá? Então não tente ficar fazendo exemplos ou criar alguma argumentação de improviso. Seja mais direto, fale coisas que são contundentes, coisas que são reais, mas de uma forma mais direta, só que mais tranquila. Isso vai ajudar você a ter mais experiência. Com o tempo, você vai começar a tirar isso de letra. Tá? Então, começa a se organizar. Organize a sua respiração, controle a sua respiração, se controle, se conheça para poder fazer isso. Então, por isso é muito importante, falar em público, ele está muito mais relacionado ao que você acha de você do que o que a pessoa acha de você. Porque se você está com medo do julgamento, você vai se travar. Tá? Só que a pessoa pode estar simplesmente não julgando também, tá? Como pode estar julgando, mas pode não estar. Então, o foco principal é justamente esse. Se controle. Não se importe com a opinião dos outros em relação a você, a forma como você está falando. Tá? A única coisa que você precisa evitar ali é fazer muitos cacoetes, né? Sei, sabe? Isso acaba tirando o foco da mensagem principal. Tá? Então, por isso, tome sempre muito cuidado com esses tipos, né, de cacoetes, esses tipos de vícios de linguagem, para que você não seja taxado, ou principalmente para que as pessoas que estão ali não parem de prestar atenção no que você está falando e comecem a prestar atenção nos seus jeitos ali, né? Então, quantos ele falou nessa palestra? Então, quando as pessoas estão ali e você está repetindo muitas vezes a mesma coisa, você passa a realmente ser motivo de chacota. Então, se prepara, se controla e faça uma boa apresentação. Falar em público não é um bicho de sete cabeças, não é um problema, mas você precisa estar preparado para que as pessoas também consigam entender a mensagem que você tem para passar, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ele te ajudou, deixa aqui no comentário quais técnicas que você utiliza para poder controlar a forma como você fala, como você se apresenta para as outras pessoas. Isso vai poder contribuir tanto comigo, nos próximos vídeos que eu for desenvolver, e com as pessoas que estão assistindo esse vídeo também, tá bom? Eu espero de coração que eu tenha te ajudado, e se você gostou, deixa aqui um joinha, se inscreve para a gente poder se ver nos próximos vídeos novamente, beleza? Então até a próxima, muito obrigado!